Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. E vocês tinham uma missão de convencer a Carol e a mim que Deus existe. Eu vi as tentativas de vocês no grupo, com os depoimentos lindos, com um material muito interessante, retirado às vezes da internet, às vezes não sei da onde, mas não foi o suficiente. A Carol e eu ainda não estamos convencidos da existência de um Deus. Alguém tem mais um trunfo, um zap, o coringa da canastra? Eu só Como é quero que dizer que fica? eu não tenho que convencer ninguém. Mas é uma missão que foi lhe dada pela espiritualidade maior, convencer a mim e a Carol, desculpa, a Carol e a mim, que Deus existe. Aí a gente não tem como correr, tem que convencer. Mas Mas, sinto muito, mas, não tenho, não. mas Fernando, Hum, o ser humano é livre, vocês são livres de querer acreditar ou não, pois é, né? eu, Então, a gente Perfeito, usou, Galúcia, perfeito. né? Então a gente não pode interferir na escolha, no livre-arbítrio, na consciência de cada um, né? perfeito, perfeito. Mas a espiritualidade falou, vocês têm que. Aí a gente não tem como correr. Mas a espiritualidade sabe que vocês acreditam. É, posso ter mudado de ideia. Mas como eu sei que vocês já entregaram todos os argumentos, eu vou convidar vocês para estudar comigo, porque um momento da minha vida eu parei e falei, é em nome de quem que eu estou fazendo isso aí? Oxe. Ah, é Jesus. Tá bom, Jesus. Criatura como eu. Vamos estudar juntos. Vamos procurar as referências de nossa biblioteca, na biblioteca pública, na internet, onde quer que for, e já adianto para vocês que as referências são muito poucas. Tudo que falam sobre Deus é muito vago. Criador do nada. Se Deus não existisse, o homem não existia. Tá bom. E, enfim, o homem não pode ser uma evolução natural de um processo biológico? Pode. Ah, mas Deus criou a natureza já estava lá. Tá bom. Se Deus criou a natureza é uma ação de Deus, Deus pode ser ação de alguém ou de alguma coisa que o criou. Eu quero saber qual é o princípio primário. Então vamos para o que dizia Aristóteles, fundador da metafísica, que morreu 322 anos antes de Cristo. Para Aristóteles, tudo passa da potência ao ato. Eu tenho a potencialidade de pegar um copo e o ato de pegar o copo. Então, eu tenho o poder de pegar e exerço o ato de pegar. O universo passa da potência ao ato o tempo todo. Tudo está em movimento. Então, a gente chega a uma fórmula. PA, potência, ato. Nesse caso, teremos que admitir que o potencializador do ato, eu que peguei o copo, teve uma causa geradora que o criou. Senão, teremos que admitir a geração espontânea. O copo se movimenta por vontade própria, sem necessidade de uma potência que o movesse, sem uma explicação científica ou motivo. Então, se eu não tenho um fato gerador, se o corpo de uma atitude inerte se movimenta, eu tenho uma geração voluntária de movimento. Eu não tenho nada que o provoque externamente. Se eu entendo que o movimento é voluntário, eu não tenho ordem nesses movimentos. Então, eu sou obrigado a entender que o copo só se movimenta se houver uma força potencialmente maior que a força que o mantém parado. Estão acompanhando? O copo está estacionado. Eu, Fernando, potência, gero o ato de levantar o copo. Eu exerço uma força maior que a força
de atração magnética do centro da Terra que o mantém aqui estacionado. É necessária uma força potencial para movimentar o copo imóvel. Essa força potencial também tem que ser gerada por outra força potencial. Eu, força potencial, fui gerado por meu pai e pela minha mãe. Então, antes de eu ser uma força potencial, eu fui um ato. Meu pai e minha mãe, potenciais geradores, geraram o Fernando, que é capaz hoje de gerar potência de levantar o copo. Então, antes de ser potência, eu tenho que ter sido ato de uma potência. Joia. O universo está em constante movimento. Logo, uma causa potencializadora que movimenta o universo. Há uma causa potencializadora que movimenta o universo. Assim, o movimento do universo tem uma origem. Senão, o movimento não existiria. Beleza. Potência, ato. O que é um ato anterior a toda a sequência do próprio universo? É um ato imaterial, anterior à matéria. Se a matéria é uma criação, o ato tem que ser anterior à matéria. Tem uma causa anterior que o potencializou. Tá bom. Até aqui ficou claro. Um ato gera uma potência, gera um ato que se transforma numa potência que gera outro ato. Se eu for fazer isso sucessivamente em ordem inversa, eu vou chegar à conclusão que chegou São Tomás de Aquino, que foi padre e filósofo. Era o príncipe da escolástica, ele era conhecido. São Tomás de Aquino morreu em 1274 depois de Cristo. Você vê que eu já estou atualizando a matéria aqui, né? São Tomás de Aquino ele estipulou 5 provas da existência de Deus. A primeira é o motor imóvel. Supõe que o movimento do universo existe, mas para ser, não pode se mover a si mesmo. Tá bom, então concordou com Aristóteles. A segunda causa é causa eficiente. A ordenação das coisas em causas e efeitos permite concluir que não há efeito sem causa. Potencializador gera uma ação, a ação se torna eventual potencializador de outra ação. Concordou com Aristóteles. Ser necessário e seres possíveis. Compara que os seres que podem e não podem ser. E a possibilidade desses seres implica que algumas vezes eles não foram. Tá certo. Se hoje eu sou um potencializador de uma ação e eu fui gerado por outro potencial, antes de eu ser gerado, eu não era. Quando eu fui gerado, eu passei a ser. Só que tem 2 causas de São Tomás de Aquino que não estão contempladas na tese de Aristóteles, que é os graus de perfeição. As comparações são feitas a partir do máximo que contém o ser verdadeiro. Então, para eu saber em que estágio evolutivo que eu estou, eu tenho que ter o 0 e eu tenho que ter o máximo. Então, eu começo a pensar que para eu conseguir estipular minha graduação evolutiva, eu preciso ter um máximo de perfeição. E uma outra coisa que São Tomás de Aquino chega, que Aristóteles não chega. A ordem é a finalidade do universo, evidencia a intenção da existência de cada ser. Então, a ordem, os planetas dispostos ali, todos em rotação em torno do Sol, e a existência de cada ser, bicho, planta, micróbio, ser humano, evidencia a intenção da existência. Tá, é uma coisa lógica, mas ainda não cheguei em quem criou. Agora eu vou estudar com os espíritos e com o meu espírito. Qual é a conclusão? Que a gente chega se pegar São Tomás de Aquino e Aristóteles, jogar no liquidificador, chacoalhar, jogar no copo. O movimento precisa de uma força motriz para ele ser gerado. Esse movimento tem que ser feito por alguém
ou alguma coisa. Causa, efeito. A causa geradora desse movimento há que ter sido gerada por outra força potencial. Portanto, essa causa geradora, antes de ser, precisou não ser, né? Se nada gera o nada, houve uma outra força que gerou essa causa geradora de movimento. Se eu jogar uma pedra no rio, a pedra vai bater no rio e as ondas vão se espalhar. Essas ondas vão interferir no nado dos peixes desse rio. Efeito causador do desvio do caminho dos peixes. As ondas que a pedra produziu, potência. Mas a pedra não foi sozinha. Eu joguei a pedra. Eu potencializei o efeito da pedra no rio. Se eu partir desse princípio, que todo potencial gerador tem que ter uma causa que o gerou, eu vou fazer uma regressão para o infinito. Porque eu nunca vou chegar no primeiro, no principal, no primário. Porque a cada gerador, eu tenho que ter um outro gerador que o gerou. E se eu estou indo para o infinito, eu nunca vou chegar no primeiro. E se o primeiro gerador não gerou, o que nós estamos vivendo hoje não existe. Essa interação não existe. A vida não existe. O espírito não existe. O mundo não existe. Como eu não sou seguidor desses alucinados da internet que dizem que nós somos avatares dos arcontes ou dos reptilianos, eu acredito na realidade, eu acredito no que é real, eu acredito nisso. Eu tenho que, para ter isso que nós estamos tendo agora, ter um fato gerador principal. Para trás. Aí eu não tenho causas essencialmente ordenadas. De gerador, gera, potencial gerador, gerador. Eu tenho que chegar num cara que gere tudo. Mas e aqui atrás? Quem gerou esse cara? Então, esse cara, ele tem que ser imaterial. Porque a matéria é criação. E ele criou a matéria. Esse cara é atemporal. Porque o tempo é criação. E se ele criou tudo, ele é o criador do tempo. Esse cara é estacionário. Ele não está em movimento. Ele é parado. Ele movimenta, mas não precisa ser movimentado. Ao contrário de todos os outros potenciais geradores que precisam ser movimentados. Se ele está parado, pela própria definição da física, o estacionário é uma condição em que as propriedades do sistema não variam ao longo do tempo. Se as propriedades do sistema estacionário não variam ao longo do tempo, ele é eterno. Ele é onipresente, porque se ele criou tudo, ele está em todo lugar, ou todo lugar está nele. Ele é onisciente, porque se ele criou, partiu de um princípio inteligente que sabia o que criar e por que criar. E ele é onipotente, porque ele pôde e pode criar tudo o que ele quiser. Se eu não admito esse marco, esse start inicial, se eu não acredito, se eu não acredito, não acredito a esse ser principal, o início de tudo, isso não existe. O nosso hoje, o nosso agora,
não existe. Como existe, eu tenho que ter um gerador principal, um marco principal. Por que esse marco principal, no passado, existiu se antes dele era o nada? E nada gera nada. Porque Deus é anterior ao nada. Ele é supremo em todas as realidades. O que é, então, Deus? Deus é um motor que não precisa de força para movimentar outro motor. É um motor que não precisa de um potencializador para se mover. É uma força que não precisa de potencial geradora. É uma força que é a causa primária de todas as coisas. E qual é a prova que ele existe? Nós estamos aqui, nesse momento, existindo. Conseguiram captar? Deu para entender? Eu vou pôr esse texto depois no grupo. Sim. Se Deus é a força geradora de tudo, quanto mais eu me aproximo do gerador, mais energia de Deus eu absorvo. Quanto mais longe eu estou, menos energia eu absorvo. Se eu tenho uma referência evolutiva da perfeição, Deus é a referência evolutiva da perfeição, porque criou todas as coisas em direção à perfeição. Concordam? Eu não entendi essa última frase. Se Deus criou todas as coisas na perfeição, em direção à perfeição? Sim. A gente não é perfeito, a gente está em direção Ah, à a perfeição. gente está em direção. Ah, tá, entendi. Tá. Tudo está. Tudo. Tá. Tudo está. O universo tem uma ordem imutável. Alguém criou essa ordem, né? Isso a gente já sabia. Por que então, essa é a causa. Porque existe uma causa primária. Porque existimos nós. Se não houvesse causa primária, nós não existiríamos. O planeta não existiria, o universo não existiria, nada existiria. Por via das dúvidas, eu fico com uma tese de um pensador chamado Blaise Pascal, que é um conhecido francês, que ele diz o seguinte: se você acredita em Deus e ele não existe, desculpa, se você acredita em Deus e ele existe, quando você morrer, seu ganho é infinito. Os bônus por ter vivido conforme suas diretrizes, ponto na evolução e menos resgate futuro. Se você acredita em Deus e ele não existe, quando você morrer, sua perda é pequena. Você vai perder só o tempo de vida que você passou acreditando em Deus. Mas, ainda que você não tenha, que ele não exista, você vivendo, acreditando nele, você tratou os outros com amor, com afeto, com dignidade, com respeito. Se você não acredita em Deus e ele de fato não existe, quando você morrer, sua perda é infinita. Toda a tua fortuna amealhada durante a tua vida, enquanto você morrer, fica tudo aqui. Você não leva nada para lá. Mas se você não acredita em Deus e vive na materialidade, prejudica o próximo e ele existe, então quando você morrer, sua perda será infinita. Então, até por conta de economia, e como eu acabei de provar, mas por conta de economia, eu prefiro viver acreditando que Deus existe. Eu perco muito pouco, não perco nada. Dúvidas? Isso da hora que eu falei bom dia para cá, né?
Bem complexo, hein? Não, não tem. Veja, para sintetizar, se eu tenho o poder de gerar uma ação, alguma coisa ou alguém gerou poder de realizar uma ação. Esse gerador tinha o poder de realizar uma ação, e ele gerou. Meu pai e minha mãe foram virar o zoinho e geraram o Fernando. O Fernando é potencial gerador de outra ação. Meu pai e minha mãe têm um outro gerador, meu avô e minha avó, que geraram esses potenciais geradores de ação. Lindo! Um potencial gerador de ação precisa de um outro potencial gerador de ação que o crie para que ele possa gerar ação. Mas se eu for nesse princípio, eu vou numa sistemática infinita. Eu não chego ao primeiro. E se eu não chego ao primeiro, eu não tenho o segundo. Então, isso tudo não existe. Porque eu não cheguei no primeiro gerador. E se todos nós somos potenciais geradores de ação, gerados por outros potenciais geradores de ação, esses potenciais geradores de ação não existem. Nós não existimos. Então, eu preciso parar em algum lugar lá atrás. Mas como parar? Porque a gente existe e está aqui, interagindo. Então, de algum lugar a gente veio, de um ponto, isso para e vem para frente. Senão a gente não estava aqui. A gente ainda estava retroagindo para achar o primeiro gerador. A gente está aqui. É real. Então tem um ponto de partida. Esse ponto de partida é anterior ao nada. É anterior a tudo. Porque tudo é criação. Tudo precisou de um potencial gerador. A natureza, o planeta, o universo, a ordem do universo, a gente, a natureza. Se tudo precisa de um potencial gerador e eu tenho um ponto de start para começar, esse ponto gerador é a causa primária de todas as coisas. Vulgarmente conhecido como Deus. Melhorou, Thaís? Melhorou. Entendeu? Resumindo, é isso. Então, ele é onipresente, onipotente, onisciente, imaterial e atemporal, porque tudo ele criou. Atemporal, inclusive, ao nada. Ele é anterior ao nada. E ele não é uma criação espontânea. Eu vou querer ser. Porque espontâneo depende de vontade. Ele não depende da vontade, ele não precisa. Ele é. É um ser? É uma potência. O que ele é, eu não sei. Ele é uma potência. Fiscaliza, criou, está em todos os lugares, ou todos os lugares estão nele, e fiscaliza tudo. Fiscaliza os movimentos daquilo que ele criou. Não fica fiscalizando a gente. Tá? Mais dúvidas? Fala, Fredão. Por que você riu? Não, todo mundo assim para a câmera. Ó. Tipo, Mas meu aqui, Deus. Fernando. Senhor. Peraí, deixa eu fazer um trem aqui. Faz trem. Deixa eu só mudar o microfone. Mude-lo. Oi, pronto. Existe um gerador inicial, um gerador primário das ações. Que não precisa ser gerado. Não precisou ser gerado. Perfeito. Então, o verbo no presente, né? Mas, se ele nos criou a sua imagem e semelhança... Eu nunca disse isso. Mas eu sei que você não falou isso. Mas Aristóteles, lá atrás, em algum ponto, ele citou o fato, né? E São Tomás de Aquino, idem. Mas, se ele nos criou a sua imagem e semelhança, teoricamente, né?
Por que que nós precisamos de dois fatores primários geradores de ação? Precisamos do masculino e do feminino. Por que que nós não podemos ser univitelinos? Ou então, tem uma expressão que diz quando você não precisa do outro para poder fazer a criação, como é que chama isso? Unicelular? Unicelular, isso. Bom, primeiro que é o seguinte, nós não atingimos perfeição. Ele é a perfeição. E segundo, que você precisa de um sexo oposto para gerar filhos. Mas você não é só potencial gerador de filhos. Mas é vida, né? É a Sim, vida. mas É um grande milagre que o homem reproduz de Deus é a criação de uma vida, né? na É, verdade a é vida Deus. é do espírito. Você produz o veículo que o espírito vai ocupar. Então você não produz a vida. Você produz o veículo que o espírito vai ocupar. A determinação de que espírito vai ocupar aquele veículo é da espiritualidade. Mas a principal. Veja só, se você gera uma vida com uma parceira ou um parceiro, qual a diferença dessa vida para salvar uma vida? Qual a diferença de valores? Nenhuma. Você pode salvar uma vida sozinho. A Qual- princípio, É olhando só. diferente. Para mim, no meu olhar, é diferente. Por que é diferente? Porque se vai salvar uma vida, é diferente do que você gerar uma vida. Você salvou uma vida. Para mim, no meu olhar, é diferente. Né? E Você, é mesmo sendo essa vida que vem no corpo, vem o espírito, o segmento do espírito, precisa disso que o Fred traz para mim e me ressoa, do masculino e do feminino. Mesmo sendo o espírito, precisa dessa reunião, dessa união, para gerar esse espírito dentro de uma matéria. Dessa vida que o espírito vai habitar. sim, biologicamente precisa. Logicamente, né? Sim. E aí eu Biologicamente, a, a, continuo. a Mas formatação do veículo é uma formatação biológica. Quem vai habitar esse veículo é a sim, determinação espiritual. sim, mas aí a minha pergunta é se somos, então, fruto, né, desse poder gerador primário único, onipotente. Por que que nós, para podermos reproduzir o que ele fez conosco, gerando uma outra vida biologicamente, então, né, nós precisamos de ambos os gametos X e Y. A gente não chegou à perfeição ainda. A gente ainda está precisando co-criar com outro potencial criador para que, em um determinado ponto da evolução, nós sejamos seres unicelulares ou Ah, monocelulares. Como é que o Fábio fala, Fabião? Seres. Seres. eles. Não, agora, mas agora você respondeu, mesmo que talvez não fosse essa a intenção, quando você disse a palavra co-criador, né? Então, nós não somos criadores, nós somos co-criadores É isso. toda a existência divina que existe em nós. É isso. Esse é o poder que ele nos transmitiu, que ele nos E, permitiu ter. perfeito. Em associação com outro co-criador ou outra co-criadora, Sim. eu crio um veículo que, em cocriação com a espiritualidade, vai ser o ser humano. Essa parte é meio confuso, mas é compreensível. É compreensível. Sabe por Não, que que é confuso, Fred? é confuso porque quando entra a questão do espírito, né? Que para mim é um entendimento novo, Fábio. Quando entra até então existia a cocriação, né? O homem e mulher fazendo uma cocriação
a imagem e semelhança do próprio Deus. Vamos supor que é a forma como eu acredito até então, né? E vamos supor que fosse assim. Então, quando entra que eu estou co-criando um organismo vivo para que seja o habitat de um espírito, isso para mim é uma novidade e ainda é um pouco confuso. Mas sabe por que que esta confusão existe? Ah, Porque nós temos a singela mania de nos acharmos o centro do universo. Nós Hum. não somos. Nós estamos num estágio de evolução. Quem disse que daqui a 1000 e sei lá quantos anos o espírito vai precisar do corpo bicho, como o Fernando fala, né? Quem disse isso? A gente não sabe. Nós não chegamos lá ainda. Então, eu penso assim, e eu penso junto com a nossa mania também de personificar tudo. A gente quer personificar Deus. Deus não tem definição, né? É, Deus eu brinco comigo mesmo, Deus é aquele espaço vazio que tem entre as moléculas que existem em todos os lugares. É aquele espaço, aquela energia que une essas moléculas do jeito que ele quer. Ponto, acabou. Para mim fica mais fácil. E aí também pode entrar na questão, não sei se é isso, Fernando, que nós somos seres materiais e Deus seria imaterial. Sim, sem dúvida, ele é Entra anterior à nessa questão materialidade. do que o Fábio estava explicando. A gente tem essa necessidade ainda de matéria, do corpo físico, e Deus já não é mais esse corpo físico, né? Exato, mas tem mais uma coisinha aí que Ele nunca precisa. foi, né? Ele nunca foi. Peraí, deixa eu só ver a Sandra, que ela está com a mão levantada lá. Diga, Sandra. Eu achei muito legal essa pesquisa. Como eu já falei no outro grupo ontem, a nossa pesquisa, essa busca de uma explicação, em determinado momento o Clayton fez uma brincadeira dizendo que ele tinha virado ateu. E é muito fácil você se tornar ateu quando você vai em busca desse conhecimento. Porque tem tantas explicações, tem tantas dúvidas, que a gente acaba duvidando mesmo dessa existência. E foi muito legal, o sonho que eu tive, que foi assim, a impressão que eu tive é que eu fui, sabe, induzida, tive uma explicação do meu espírito, né? O meu corpo búdico falando comigo, que quando você tem a fé, quando você acredita, e o que você acabou de falar, quando você se aproxima dessa força maior, você capta essa energia, eu acredito muito nessa coisa da força criadora, porque não tem uma explicação, a gente não consegue, por mais que a gente queira, a gente vai ficar batendo na mesma tecla. É filosofia, é história, é pesquisa, e a gente não vai chegar numa conclusão do que é esse ser. Quando eu era pequena, eu acreditava que Deus era o Sol. Depois eu descobri que o Sol é nada, é uma estrelinha pequena. Existe milhões de... A Via Láctea era todo, o universo era a Via Láctea. Hoje eu descobri que a Via Láctea é uma sementinha ali, né? Então, não dá. A gente vai ficar tentando, tentando, tentando. Quando você acredita que existe essa força criadora e que a gente tem que se aproximar dela e ela está vinculada à nossa fé, tudo fica mais fácil para mim, né? Então, é mais que acreditar nessa, porque se a gente está aqui, tem um princípio. Sim, Se não tivesse princípio, a gente não estava aqui. Então, teve que ter um start, um ponto inicial. sim, Senão, nada disso exatamente. existiria. Então, não tem como Exato. correr. aí Fala, perfeito. Thaís. Pegando a fala da Sandra, do Fábio, eu até coloquei no grupo. Para mim faz muito sentido isso, desmistificar muita coisa, desconstruir, porque as experiências de sentimento, de presença, faz muito mais sentido do que, por exemplo, o que eu aprendi a vida toda com relação a Deus. Então é como a gente ir soltando e ficando em essência ali. E aí vem esses porquês que, na verdade, é porque, e não vai chegar numa resposta concreta, porque não é o concreto, né? É o abstrato. Para mim, é concreto. É, Se eu existo, teve um marco gerador lá atrás. Senão, mas não a existiria. presença dele. Então, aí entra na questão, então, quando você fala da ação. Então, quer dizer que nós somos uma ação de Deus. Nós somos Deus em ação.
Aí Sim, vem para o concreto, então. sim. Nós somos o resultado de um princípio que gerou uma ação e assim sucessivamente no futuro, e nós somos hoje o resultado dessa ação. Meu filho, o resultado da minha ação, e assim vai. Mas é para o futuro. Se eu for para o passado, eu não chego nunca no primeiro criador. Então, eu preciso de um ponto. Parar. Porque eu existo. Eu estou aqui. Então, alguma coisa me gerou. E se me gerou, não pode estar no ponto futuro. Tem que ter um ponto de start. Certo? E uma coisa que o Fábio falou, Fredão, que é o mais interessante. O homem só sabe até onde lhe é mostrado. Então, eu não tenho como fazer uma persecução de Deus é um veinho sentado na nuvem. Deus é um potencial atômico. Eu não tenho, eu não sei. Eu sou limitado. Eu sou. Quando eu acho que Deus errou, olha a minha pretensão, hein? Olha a minha pretensão. Quando ele chamou a gente de co-criador. Eu acho que ele tinha que ser chamado a gente de cocô-criador. Porque a gente não cria nem uma bostinha de cabrito ainda. Entendeu? A gente acha que pode tudo, que é o Senhor da razão, o Deus. Quantos médicos, quantos pastores, quantos padres se acham, quantos juízes se acham deuses? Eu posso tudo, eu determino. E, cara, você é o verme da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. E Deus, gente, está muito longe da nossa compreensão. Por isso que ele meteu um cabeludo barbudo aqui, Jesus, e falou: ó, se vira lá, velho. Faz o intercâmbio aí. Faz a mediação. Seja o médium da minha comunicação com esses caras aí. Entendeu? Então, assim, eu sei que existe um princípio, porque eu estou aqui. Meu filho está aqui. Minha mulher está aqui. Nós todos estamos aqui. Se não houvesse um princípio, nada disso existiria. E questão de imagem e semelhança de Deus é dogma imposto pela Igreja Católica. Assim como a limitação de entender quem é Deus é o princípio de tudo, pronto, acabou, eu determinei, assim seja. É o que a Igreja Católica fez. Limita nosso poder de pensar. Limita nosso poder de pesquisar, de conhecer. Da mesma forma que nos dá a impressão que somos deuses quando nos atribui a forma e semelhança de Deus. Se eu sou criador, sou forma e semelhança de Deus, logo eu sou Deus. Bullshitismo. Bullshitismo do forte. Porque nós não somos nem o verme da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. Na verdade, nós não Ainda. somos nada. São seres em processo de evolução. Somos nada diante. Exatamente. Exatamente. Cada um com o seu princípio vital divino dentro de si, sim, mas ainda em processo evolutivo. E Alice, uma coisa que me veio aqui agora, vendo o Fernando falar, né? Essa questão do processo evolutivo, especialmente a Igreja Católica, porque a gente vê a imagem, né, de Jesus, das criancinhas, e isso infantiliza a gente, porque assim, você está esperando o quê? Não questiona, aceita como sendo uma verdade, e tá aí o processo de evolução, por isso, né, essas questões todas que vão paralisando. veja só, se eu perguntar para vocês por que Jesus foi crucificado, por que Jesus morreu? A maioria de vocês, se fosse católico, diria para nos livrar dos nossos pecados. Achem um lugar para mim, no Antigo Testamento, na Bíblia ou no Novo Testamento, que isso esteja escrito. Ache um apóstolo que escreveu isso. Não tem. Porque Não não é tem. verdade.
Não tem. Tudo isso criação da igreja enquanto instituição. Cada poder. A Exato. igreja sempre exerceu o poder. Ela E aí determina. eles fixam a imagem de Jesus, ela é referente à crucificação. Então, onde você vai, Isso. tem a cruz e o Jesus ali. Então, eles Essa é a apresentam para representação. o. Perfeito, eles apresentam para os fiéis o quê? O sofrimento de Deus. Quem foi o causador? Você foi o causador, porque você pecou e ele veio aqui se sacrificar pelos seus pecados. Eu não tinha nem nascido. Ah, mas não interessa. Você já nasceu pecando. Então, mas eu não estou aqui para falar mal da Igreja Católica também. Você é fruto do pecado original. Do pecado original. Enfim, limita a capacidade de raciocínio. É porque é, pronto, acabou. Não discute, não morre. Democraticamente, mas não morre. E foi assim que a gente aprendeu. Mas Desde é a Idade Média. interessante, né, Fernanda, a Sandra falando. Eu vou sair agora, eu vou entrar no carro, por isso que eu estou sem imagem, mas estou ouvindo vocês. Mas é interessante essa forma de limitação, porque é importante o não pensar. Então, quando a gente sai da caixinha e começa a pensar, e começa a pesquisar e entender, aí começa a questionar, e isso causa um problema. Você perde o controle, né? E é o que a igreja fez. Por isso Mas, que a gente tem amor, essa se você. dificuldade. E é por isso que a gente tem essa dificuldade de entendimento também. Que a gente vem dessa Sim, raiz, né? É isso aí. exato. Se você pensa, você não é controlado. Aí você faz sua verdade. Exato. Sim. Se você não pensa, você não cocria. É simples assim. Ninguém quer ver a gente cocriando. Quem não Exato. pensa é pensado, né? Quem não pensa é conduzido. Ficou mais tranquilo, Alice? Eu estou tranquila, Fernando. Não, Algum tempo, a questão da criação, do ser, tudo. algum tempo eu venho é, 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 deixando de querer pensar o que é Deus e se sentir Deus. Para mim, eu cheguei na minha conclusão, né? Porque a verdade absoluta não existe. A minha verdade é que tudo é energia. Deus é uma grande energia infinita. Não me interessa desenhar ele, mas sentir essa energia. Então, para mim, tá bom assim, porque assim, eu mergulhei fundo nessa questão, inclusive questionei a minha fé, questionei uma série de coisas, e para mim tá tranquilo quando eu estou no caminho de sentir. Esse gerador, que eu usei de gerador, que eu chamo de energia, uma energia infinita, porque para mim tudo vibra, tudo é vibração, né? Tudo é E esse energia. gerador é pura vibração. E essa vibração chega até mim e me dá a minha vibração, que eu passo para o meu filho e por aí adiante. Então, eu me abro a ressoar com esse gerador, com essa vibração, com essa energia, né? Com essa matriz imediata. Não, não é nem imediata, a matriz imediata é meu pai e minha mãe, é a matriz primordial, né? Imediata. Imediata. Ok? É isso. Perfeito. Muito bem. Mais alguém? Os comentários estavam tão bons. Vocês falaram tanto no que eu creio, que não sei o quê. E cadê? Diga, Creito. Eu mandei no chat. Eu não fico com o chat aberto. Deixa eu ver aqui. Cadê Creito? Creito. A última. Polêmico. Quantos anos tem Deus? Quem criou Deus? Não, é atemporal, tio. Ele criou o tempo. Ele não tem anos. Tempo romano, 12 anos, calendário romano é a criação do homem. Ele criou o tempo. Ele é atemporal. Não faz aniversário. Mas como que ele surgiu? Pois é. Esse é o problema. Ele surgiu de um Ele é. Ele não surgiu, ele não foi criado. Porque se ele não tivesse surgido em determinado tempo, retroativamente, a gente não estaria aqui. Então tem que ter uma causa primária
para eu poder estar aqui hoje e ser real. Ele é a causa primária. Ele simplesmente é, ele é ele é anterior ao simplesmente. nada. Ele é anterior ao nada. Ele é anterior ao tudo. Ele é. Beleza? Que silêncio que aconteceu, que acabou meu microfone, está falhando, eu não estou entendendo. Me ajuda aí, Fabião. O que você Acho que está concluiu, todo mundo Fabião? refletindo aqui ainda, fazendo um Todo mundo download das pensando. informações. É isso, é bom. Eu vou colocar o textinho lá para vocês leem, releem. Vou fazendo devagarinho ali com quem for constelador com Playmobil, né? É Playmobil, né? Para entender. Playmobil. Brincava muito disso. Eu também, adorava os bombeiros. Ó, Diga. para você pensar agora, Fernando. E se Deus, que é isso atemporal, o primeiro, enfim, ele tem um irmãozinho e tem uma outra dimensão que esse irmãozinho criou e a gente vive junto e assim sucessivamente. Seria interessante? Eu não consegui entender. Deus, Eu captei. né? É, Se ele tiver um irmãozinho que do mesmo jeito do nada veio e é também. E esse irmãozinho criou uma outra dimensão, um outro tempo, uma outra coisa e a gente está vivendo conjuntamente. Uma outra Não. realidade paralela? Uma outra vibração. Não, mas se eu for considerar Deus como causa primária de todas as coisas, eu vou considerar que ele é o único. Ele só cria o irmãozinho se ele quiser. Que pode haver uma dimensão paralela de vida, mas foi criação de Deus também. Porque eu tenho como causa primária de todas as coisas. Porque senão a gente entra naquele círculo vicioso do infinito de novo. Vai ter que ter outra causa. E aí deixa de ser onipotente, ou onisciente, ou onipresente. Que a gente pode estar nos dois paralelos, então não há onipresença, não há onipresença. Ele não criou tudo, então não há onisciência. E ele não pode tudo, então não há onipotência. Se eu acredito que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é único. Causa primária, todas as coisas. Certo, mano? Então, eu Certo. vou fazer uma pergunta para você. Você não me atenta, não, né, Fábio? Fevereiro, nós estamos trabalhando junto. Eu vou lhe dar uns cascudos, hein, filho? Agora eu quero saber o seguinte: se Deus, causa primária de todas as coisas, é onipotente, tudo pode, onisciente, tudo sabe, cria o que quiser, ele pode criar uma pedra que ele não consegue carregar? Pro ano que vem. Pro ano que vem. Ele pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Se ele não puder carregar, ele não é onipotente. Se ele não puder criar, ele não é onisciente. Pense as férias inteiras. E me traga uma resposta. Ele pode tudo, é o senhor de tudo. Então não é onipotente. Fernanda, Você não pode. Vamos passar a virada do ano analisando as pedras do caminho. Vamos não, isso analisar foi as muita pedras. maldade, muita maldade. A gente passou uma semana sofrendo com essa pesquisa de Deus, agora passou as férias inteiras. Estudar. Como as pedras imóveis na areia, eu fico ao seu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Olha que coisa linda. Raul Seixas. Então, vamos nós para o Evangelho. Tem que ter Raul. Vamos nós para o Evangelho. Vamos encerrar a gravação. Boa.
Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo, beijo.